Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, eis novamente reunidos em Seu nome e vos agradecemos pela vida, por Sua misericórdia, por podermos estar juntos para o Evangelho, juntos para Joana de Ângeles, juntos para o nosso próprio benefício. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre generosos, humildes, que aqueles que estiverem próximos a nós reconheçam a Sua presença. Por isso, Senhor, que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite amigos, boa noite para Sônia Martins, para Ivana Santa Rosa, para Bárbara Santana Nery, para todos vocês que já estão chegando conosco, né? Então, nosso amável, simpático, bacana, boa noite para todos vocês, boa noite boa noite da Célia, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas, as pessoas amorosas como vocês que estão, então, aqui conosco. E nós agradecemos imensamente essa participação de vocês. E hoje, agradecendo então, como sempre, né, a presença de nosso Pai, com tanta coisa boa para todos nós, vamos ver no Evangelho hoje a prece por um inimigo morto. Pois é. A prece por um inimigo morto, que é uma grande caridade que nós podemos, assim, com muita alegria, fazer. E precisamos mesmo fazer. Então, queridos amigos, também teremos Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, na sequência para nós, vamos achar aqui o arquivo, né, de Joana de Ângeles, que vai nos falar sobre serão consolados. Como sabemos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, né? Mas também nem todos os aflitos serão. Então, nosso boa noite também para Cleus Oliveira, Pedro Freitas, também conosco, nosso querido Alzira Crepaldi também. Então, para todos vocês, as nossas boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos, com saúde, e vamos iniciando o nosso encontro desta noite, falando então do Evangelho desta quarta-feira, bem no meio da semana, dia 6 de novembro. Prece por um inimigo morto. E diz o prefácio seguinte: a caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubemos dela aproveitar-nos. Ela pode nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. E a prece diz o seguinte: Senhor, vos aprouve chamar antes de mim a alma da pessoa a quem estamos direcionando a prece. Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele disso arrepender-se, agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, estenda-se sobre ele, e afastai de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe, como ouvido aqueles que assim procederam para comigo. É a prece que devemos sim fazer para o inimigo que faleceu. Se não temos inimigos, como assim podemos dizer, mas eventualmente temos aqueles com quem temos alguns probleminhas, esses problemões, e que, claro, também podem e devem ser alvo de nossa caridade. Então, agradecendo também a presença do Barros Maurício, da Bárbara Santana Nery, Sandra Oliveira Vita. Nós vimos aqui no nosso prefácio da prece propriamente dita que a caridade para com aqueles que são os nossos inimigos não termina com o advento da morte.
Assim como o nosso amor por aqueles que estão conosco, nossos entes queridos, que também já partiram, e que fazemos preces por eles, também nossos irmãos que nos prejudicaram, tentaram, enfim, também são merecedores da nossa prece e, claro, da nossa caridade. Porque imaginem, levam já para o além-túmulo, para o plano espiritual, carregando todo o peso de eventuais maldades que tenham feito, né, intencionalmente ou não, muitas vezes pode acontecer, mas levam sim o peso, e especialmente se não se arrependeram, se não se deram, né, a humildade de pedir o perdão, levam sim. Assim como nós também, com nossas ofensas, aquilo que fazemos de complicado, se não tentamos nos reajustar, se não tentamos, né, nos recuperar, pedir perdão, reconhecer que erramos, que somos fracos como todos os outros, também vamos levar mais esse peso, esse débito para as encarnações posteriores, o que também não é nada bom, né? Então que tenhamos sim a serenidade de bem pensar, de refletir, e todos somos filhos de Deus, como nós bem sabemos. Atravessamos mesmo encarnados os diferentes estágios da evolução espiritual de cada um de nós. Por isso que ainda temos muitas complicações e mesmo muitas maldades, muitas situações difíceis no nosso dia a dia. Agora, esta prece aqui é importante para todos nós e que nos faz muito bem, porque estamos orando por um irmão que se encontra em dificuldade. Nada mais caridoso do que lutar para que as dificuldades dos nossos irmãos possam ser resolvidas, possam ser sanadas. Embora mais das vezes também dependam das atitudes, né, atitudes ativas, positivas deles mesmos na solução de tantos e tantos problemas que infelizmente andaram cultivando. Assim como nós podemos eventualmente cultivar também problemas. Então, oremos por nossos irmãos, oremos por todos eles, para que possamos um dia, quem sabe mesmo desafetos, não é? Como assim podemos dizer, possamos nos encontrar e daí lembrar de tudo que andamos fazendo, andamos aprontando, e que sejamos sim redimidos dessas ações quando eventualmente possamos nos encontrar. Então, prece para o inimigo morto é uma caridade muito grande que todos nós podemos e devemos fazer. Então, amigos, essa é a prece do dia, a prece que o Evangelho nos traz, lembrando sempre que nós estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é então a coletânea de preces espíritas, preces para as mais diferentes situações, para aquelas situações que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Quando ocorrer alguma dificuldade, queira orar por alguém que está doente ainda conosco, queira orar por alguém que já partiu, queira orar por um doente, por aquele que está terminal, por aquele que acabou de ir, por uma criança que nasceu. Olha quantas opções, né, dignas, maravilhosas que esse capítulo 28 nos dá. Apenas questão de irmos lá e irmos nos localizando e vamos encontrar lá aquela prece que sim dá aquela tranquilidade para todos nós, sabendo que estamos procurando fazer o bem a todos os nossos irmãos, independente de cada um, mas pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio sentimento. Então, amigos, é isso. Um grande abraço para vocês que estão conosco, nos acompanhando. E sim, Joana de Ângeles pede espaço, porque Joana de Ângeles hoje vai nos falar dentro do livro Celeiro de Bênçãos, dentro daquilo que ela se propõe a nos trazer nesse livro. No capítulo 35, traz então o item serão consolados. Tantas e tantas dificuldades todos nós passamos, algumas vezes causadas por nós mesmos, algumas vezes causadas pelos outros, nessa batalha desenfreada, né, pela tranquilidade no caminhar, na vida, e muitas vezes então somos atropelados, mas também muitas vezes atropelamos, né? Não há nenhum santo aqui entre nós. Claro que existe aqueles de uma melhor índole, de uma evolução maior do que nós, isso existe mesmo. Mas mesmo assim, encarnados, podemos estar sujeitos a, eventualmente, fazermos coisas indevidas. E sempre a consolação é necessária. E aqui, Joana de Ângeles vem no capítulo 35 trazer esse tema, o tema da consolação.
E ela diz, no capítulo 35, serão consolados. Mas vamos ver o que ela quer nos dizer com serão consolados. Serão consolados nem todos os aflitos, porém. Muitos que sofrem construíram as aflições de que se tornaram vítimas. Carregam o sofrimento, aspirando e exalando o gás da ira mal dissimulada, como que mais se intoxicam e que mais envenenam em derredor. Então nós, pela nossa maneira de ser, como diz aqui Joana de Ângeles, nós podemos estar nos envenenando. Podemos estar envenenando o ambiente em que nós estamos, e muitas vezes por quê? Pela ira, pela raiva, por mágoas, por melindres que podem se acumulando. Então, muitas vezes nós vamos sim construindo nosso próprio problema. E ela diz, pessoas esmagam-se nas paredes estreitas da usura, de que se não libertam, estertoram nas garras do ciúme que as enceguecem. Desagregam-se sobre os martelos da insatisfação, face aos prazeres dissolventes. Transitam em sofreguidão contínua ao cultivarem a revolta e as agoniam. Turbam-se nas densas nuvens da desesperança, tombam desfalecidas nas tramas do desânimo. Como ela diz, pessoas que se esmagam nas paredes estreitas da usura, né? E muitas vezes aqueles que são, vamos dizer assim, ao pé da letra do que ela quis aqui para nós dizer, aqueles que são muito mal fechadas, que nada os contenta, que querem só guardar e ter, e mesmo auxiliar é muito pouco, olha lá. Isso vai criando realmente um clima de muita insatisfação e que a pessoa acaba se esmagando. E enquanto não, outras vezes, arrasta outras pessoas junto. Né? Joana continua. Toda aflição se fixa em raízes que devem ser extirpadas. Algumas possuem causas atuais, enquanto outras que se prendem ao passado espiritual, constituindo tais fatores a justiça que alcança os infratores dos códigos divinos do amor e do equilíbrio. E ela diz que toda aflição precisa sair, precisamos eliminar essas aflições, mas algumas delas têm causas atuais por aquilo que nós fazemos, né? Enquanto que outras estão presas ao passado espiritual e essas são mais difíceis, porque a necessidade assim exige que nós as eliminemos. E para isso, dependendo daquilo que fizermos, não é nada fácil e muitas vezes é dolorido. Continua. Aflições de vários portes conduzem ao crime de muitas denominações. Somente a aflição resignada e confiante de pronto receberá consolo. A chuva que reverdece a terra ressequida em tempestade aniquila colheitas, despedaça jardins, carcome o solo. O repouso sensato refaz as forças, prolongado, então, esse repouso anestesia os estímulos, entorpecendo a vontade e a razão. Então, tudo tem a sua medida certa, né? Como ela diz aqui, o repouso, né, refaz as forças, prolongado, anestesia os sentidos. Então, aquele repouso necessário, nossa recuperação física é essencial, mas às vezes por indolência fica lá no repouso, como ela diz aqui, acaba anestesiando os estímulos, que se entrega àquela anestesia que parece que se sente tão bem. Joana continua. Aflitos que, não obstante em lágrimas, atendem alheio pranto, apesar de perseguidos, não se fazem perseguidores, embora sob injustiça, confiam na probidade, sem obstáculo, enfermos, estimam a saúde do próximo. Todavia, incompreendidos, desculpam e sustentam a coragem do bem. No entanto, esfaimados, alevantam ânimo onde se encontram. Mesmo em quase alucinação, tal a monta de problemas e dificuldades, recorrem à oração refazente e à meditação renovadora. Serão consolados.
Então ela traz para nós aqui as primeiras palavras que nos levam à consolação pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, tá? E é a resignação. A resignação. Então essa aceitação, né, que a dificuldade existe, que muitas vezes nada podemos fazer, nos fortalece no próprio combate. Porque se nos entregamos à dificuldade, pronto, é uma dificuldade ainda maior, né? E Joana aqui então nos diz: nem todos os aflitos, porém, lograrão consolação. Aos que impõem tais ou quais medidas a fim de saciar-se, que esperam este ou aquele resultado com que pensam comprazer-se, que situam esse ou outro fator como o único pelo qual se apaziguam, uma ou duas únicas opções para fruírem felicidade. E, entretanto, são recursos de ilicitude, quando não dos caprichos que estão sendo disciplinados pela própria aflição. Trasladarão oportunidades, adiarão benesses, sofrerão. Aqui Joana de Ângeles então nos fala que muitas vezes as pessoas em suas aflições, elas impõem medidas aos outros, elas têm atitudes realmente muito difíceis para elas mesmas conseguirem sair dessa situação. E Joana continua: não podem ser consolados porquanto não aspiram a conforto e sim desgosto, triunfo, vanglória. Nicodemos possuía dúvidas honestas. Foi esclarecido. Marta inquietava-se no afã do zelo exagerado. Recebeu diretriz. Zaqueu dispunha de moedas azinavradas. Trocou-as pelos tesouros imperecíveis. Madalena caminhava na perversão obsidente. Conseguiu curar-se. Antes aflitos, abriram-se ao consolo vertido das mãos de Jesus Cristo. Indispensável valorizar a aflição, considerando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, no Evangelho, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. É o que nos diz Joana de Ângeles. E esse tema é muito importante para todos nós quando fala em consolação, quando fala em aflição. Porque eventualmente todos nós passamos por aflições, e se nós estivermos passando no momento por problemas, por aflições que muitas vezes tiram o sono, que muitas vezes faz com que a gente role na cama, né? Por que eu rolo na cama? Aquela história de sempre. E as dificuldades estão aí exatamente para nos testar, para nos fortalecer nessa caminhada. Mas é preciso, como Joana disse, que entendamos as aflições como situações, primeiro, que nós mesmos muitas vezes criamos nessa própria encarnação. Exageramos em tantas coisas, exageramos na libertinagem, exageramos na bebida, exageramos nas drogas, exageramos no fumo, exageramos nisso, naquilo lá. E nosso organismo, ele é um ser vivo que precisa estar equilibrado para poder desempenhar bem todas as funções, não é? Para respirarmos, para isso, para aquilo, para que tenhamos a nossa tranquilidade para podermos caminhar. E se ficamos sempre aflitos e criamos aflições, tudo se torna mais difícil. Agora, quando as aflições vêm de uma causa que não conseguimos identificar, e muitas causas conseguimos se identificar, e vamos ver que o nosso dedinho muitas vezes está lá, essas não identificadas, difíceis, às vezes questões de saúde, questões de relacionamento que não dá certo de jeito nenhum, muitas vezes entre familiares, pessoas próximas, podem estar perfeitamente ligadas ou conectadas a situações do passado. Que nós trazemos, porque nós trazemos nossas aflições, nós trazemos nossas tendências, nós trazemos nossa maneira espiritual de pensar e de ser. E aqui, fluidicamente, entramos em contato uns com os outros.
né? Muitas vezes não é simplesmente passar ao lado, na passagem ao lado de alguém, os fluidos se intercruzam. E ali muitas vezes vem essa questão de antipatia, de simpatia, de interesse, de desinteresse, né? E isso também se reflete, e muitas vezes dentro da própria família, porque é um lugar onde, primeiro de tudo, estamos para resolvermos nossos problemas, resolvermos nossas aflições, que tantas vezes permeiam pelos séculos dos séculos. Casos e casos de irmãos que ficam à procura dos seus desafetos, que os prejudicaram em encarnações anteriores, e às vezes ficam séculos ao pé da letra na procura, para se vingar, para isso, para aquilo. Imagine o tempo despendido nisso e o reforço na aflição que a pessoa vai sentindo, né? Esteja espiritualmente, né, do outro lado da vida, ou estejamos encarnados. Aqueles que acumulam, que mantêm e que trazem dentro de si essa aflição, nós podemos reconhecê-los, portanto, tem satisfação que muitas vezes exalam. Essa que é a grande questão. E muitas vezes não precisa nem falar, né? Basta a sua maneira de ser, basta simplesmente o seu comportamento. Nós percebemos alterações de comportamento com muita facilidade das pessoas que temos um maior relacionamento, uma maior constância de encontrar. Então, amigos, a aflição está aí. Consolarmos exige para nós que entendamos as aflições, como elas são e o que significam para cada um de nós. Isso torna extremamente mais fácil a chamada resignação, o entendimento, que nos permite combater as aflições e prosseguirmos caminhando céleres pelo nosso progresso espiritual, moral, pelo nosso objetivo de reencarnação, pelo nosso objetivo de estarmos agora, como estamos, juntos, né? Para ouvir o Evangelho, para ouvir Joana de Anjos, para irmos aprendendo, ouvindo, e mais do que aprender, mais do que ouvir, claro, obviamente, procurar praticar. Essa que é a grande questão, a prática do nosso conhecimento. E que Deus, na sua magnitude, né, consoladora, nos auxilie e nos console em nossas aflições e que tenhamos a percepção de entendê-las, trabalharmos da melhor maneira possível para superá-las ou para continuarmos mesmo com elas, mas com muita serenidade. E Deus nos abençoe, né, em nossa caminhada, enfrentando tantas e tantas dificuldades. Então vamos aqui cumprimentando também, né, a Lene Souza, o Roberto Messner, que também está conosco, o Carlos Santana, sejam bem-vindos, um grande abraço para todos vocês. E é isso, nós vimos então no Evangelho de hoje, prece por um inimigo morto, né? Quanta aflição, né? O tema de hoje, da consolação, esses inimigos, ou entre aspas, né, desafetos, etc., nos propiciaram. E quantos também nós já podemos ter propiciado aos outros? Essa é a questão, né? Então, que procuremos caminhar com um pouco mais de paz, de serenidade, de tranquilidade, analisando melhor nossos atos, aquilo que falamos, também aquilo que pensamos, porque somos todos espíritos diferentes, mesmo vivendo juntos 40, 50, 60, 70 anos, um século que seja. E agradeçamos a Deus por nos dar a oportunidade do entendimento, esse entendimento absolutamente consolador para todos nós. Assim, amigos, vamos então falar em consolação, mas não é consolação, é alegria mesmo, falar dos nossos queridos aniversariantes do dia de hoje e de amanhã. Hoje, Maria Smokovics, Eliana Barbosa, Gilney Veleda, Luiz Felipe Lima Barreto, abraço a todos vocês de hoje. Abraçamos também de amanhã Isabel Negrini. A Isabel, um grande abraço para Isabel Negrini, que amanhã aniversaria, né, Célia? A Isabel, aniversário da manhã. Então, um abração muito grande. A Célia manda aqui um abraço, a mãe manda um abraço, um beijo muito grande. Uma alegria podermos estar juntos, viu, Isabel? Celebre bastante, hein? Amanhã também Maria de Jesus, Jefferson Nunes, Marta Vilela, Barça Assis, Mário Faria Serra, Tony Antony, Nalva dos Santos. Então, nossos cumprimentos a todos esses amigos, queridos amigos, que aniversariam amanhã. Mandamos o nosso abraço, coração a coração. Desejamos felicidade, saúde, paz, uma caminhada feliz, iluminada e que
iluminada, sempre plantem as melhores sementes para que as colheitas possam ser muito boas. Né? É aquilo que precisamos fazer. Então, que Deus abençoe a todos. Um belo dia ainda de celebração de hoje e também de amanhã, os que aniversariam amanhã. Esses que aqui falamos e aos conhecidos, familiares e amigos de todos vocês, de todos nós. Assim posto, vamos então, amigos, para o nosso encerramento. E nosso encerramento nos traz a prece, e nosso encerramento nos traz prece pelos amigos, prece pelos familiares, preces por aqueles todos que nós queremos levar ao nosso Pai Celestial, esse nosso pedido de nosso coração generoso. Então, vocês também já vão mentalizando aquelas pessoas que vocês sabem que necessitam, e nós aqui vamos também. E juntos, um pensamento único, vibrante, de amor e positivo, levar então nossas preces ao nosso Pai. Né? Então, nosso abraço também ao nosso estimadíssimo Edmar José Bueno, travando um grande abraço para todos vocês. Vamos orar então pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filhos, Delcio Musa da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Ruvanine Colucci, Mirela Nicolucci, também pelo Miguel Antônio Pinheiro, pelo Marco Gabriel Pinheiro, Liana Saldanha, Elaine Torre Peroni, Orlando Lameu, a Rosa de Cresce, Cecília de Paula, pelo Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, pela Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Bastos, para Maria Clara Santana, pela Juraci Soares, também pelo Maurício Ramos, pela Carla Alvarenga Facioli, pela Bárbara Comete, também pela Maria Aparecida Braga e tantos outros queridos amigos. E lembrar, né, que ontem não tivemos nosso encontro, mas ontem seria, né, mas é aniversário da nossa querida titia, né, titia Geralda, que a gente conhece por titia Nenê, e nos deixou neste ano, e a saudade muito grande. Então deixamos nossa homenagem, deixamos nosso carinho, que Deus abençoe, né? E que seguimos orando por sua caminhada, e com o coração entristecido pela ausência física, mas sabedores quantas bênçãos conquistadas nessa encarnação, levadas ao plano espiritual, e agora pelo trabalho que continua, acumulando bênçãos de nosso Pai. Vamos então para o nosso momento de prece e, nesse início então, agradecendo a Deus. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos estamos em Seu nome, para vos agradecer, para vos louvar, agradecer a Mestre Jesus, louvando a vós, Pai, em agradecimento também pela vida que nos concedestes, e felizes, reunidos, levamos a vós nossas súplicas, nossa prece, nossos pedidos, pedindo pelos aniversariantes desses dias felizes, pedindo por aqueles irmãos que estão vindo ao mundo através de seus abençoados pais, pedindo por nossos entes queridos que nos deixaram, por nossa querida Tia Nenê, Dona Geralda, nossa doce memória, lembrança e saudade, pedindo sim por todos os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao mundo espiritual, pedindo as suas bênçãos a todos esses que aqui demos os nomes, a todos aqueles que mentalizamos, e que juntos possamos, por vossa graça, amado Pai, continuar nossa batalha pela evolução moral e espiritual, agradecendo a vós pelas bênçãos que encaminhais a nós, a todos os seus filhos tantas vezes em grande sofrimento, com tantas guerras, tantas desilusões, tantas perdas, causadas tantas vezes por nós mesmos,
fruto de nossa ignorância, de nossa ganância, nosso orgulho, nossa vaidade, tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar. Auxilia-nos, Pai, auxiliando também todos os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pela paz, evitem as guerras, trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm trabalho, aqueles que nos dão o abençoado trabalho. E que abençoe, Pai, todas as nossas casas de oração, dos credos mais diferentes, onde todos vamos orar, agradecer muito por tudo que fazes por nós. Por isso, amado Pai, abençoa nossos jovens, crianças, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, para que cresçamos juntos, sim, no respeito, no amor, cresçamos na paciência, na tolerância, no perdão, na indulgência, na solidariedade, na fraternidade, na prática da justiça. Por isso nós queremos nos agradecer, amado Pai, e que juntos possamos recuperar esse planeta maravilhoso que criaste para nós, mas que tanto já prejudicamos, continuando pela nossa ganância, pela nossa ignorância. E esse mundo, essa natureza abundante pede socorro, que saibamos recuperá-la. Assim levamos até vós, Pai, esta prece que nosso querido Mestre nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Por isso, amado Pai, nós pedimos humildemente que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, seus filhos reunidos, seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiver, como estiver. Recebam suas bênçãos celestiais, que sim, equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizam-nos. E nós, harmonizando nossos lares, levamos seu amor, sua paz, onde quer que formos. Assim, Pai, amorosamente, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos que conosco estão, e nossos irmãos ainda, perdidos em sua caminhada, estarem-lhes a luz e a vontade de voltar ao caminho do bem. Assim nós agradecemos, obrigado Senhor, obrigado querida Mãe, obrigado amado Mestre Jesus. Honra, louvor, glória a vós pela eternidade. Que assim seja, por tua graça, amado Pai, agora e sempre. E assim, amigo, vamos agradecendo também aqui, não é? Agradecendo nosso prezadíssimo Fábio Fidelis também conosco, agradecendo a você que está neste momento conosco, a você que depois também vai estar conosco, como não? Né? Nosso agradecimento, nosso abraço, coração a coração, nosso beijo a todos vocês, agradecendo o meio da Célia. E claro, vamos lembrar que depois de amanhã, sexta-feira, olha só, estaremos de volta com mais Evangelho, Janoriange, nos reunindo, falando de amor, falando de paz, falando de consolação, falando de perdão, falando sobre nós. Assim, tenham todos uma maravilhosa noite, um bom descanso, uma ótima quinta, sexta-feira, quando pela graça do Pai, por sua permissão, com saúde, voltaremos a estar juntos. Fiquem todos maravilhosamente bem, um bom descanso e até sexta-feira. Até lá, fiquem todos muito bem. Tchau.